Ainda na seção 2.1, a gente vai trabalhar com o conceito de velocidade média e rapidez média. E, inicialmente, a gente precisa definir o que é rapidez média. E a rapidez média ela é a razão entre a distância total pelo tempo total e a gente pode representar essa distância total pela letra S e esse tempo total a gente representa pelo delta T. E vale ressaltar aqui que a distância total sempre vai ser positiva e que o tempo total também vai ser positivo. Então, daqui eu consigo tirar que minha rapidez média ela sempre vai ser positiva. Então, minha rapidez média sempre vai ser positiva. O problema de trabalhar com a rapidez média é que ela não consegue revelar nada sobre a orientação do movimento. Como a gente tem a distância sempre sendo positiva e o tempo sendo positivo, a rapidez não consegue fornecer essas informações sobre a orientação do movimento. A gente agora vai definir o conceito de velocidade média. Só lembrando que a gente está trabalhando com o movimento em uma dimensão. Então aqui a gente está considerando apenas o eixo X. E a velocidade média vai ser a razão entre o deslocamento pelo intervalo de tempo e essa velocidade média eu posso representar como sendo ΔX sobre ΔT. E a gente aprendeu que ΔX é a variação da posição, ou seja, é a posição final menos a posição inicial. E análogo a isso, eu posso dizer que ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Daqui eu consigo tirar outra relação, que se eu quiser calcular o deslocamento, eu posso encontrar pelo produto da velocidade média pelo intervalo de tempo. E se eu encontrar uma velocidade média positiva, isso implica que meu deslocamento tem uma orientação positiva no eixo X. E se minha velocidade média for negativa, isso implica que o deslocamento tem uma orientação
negativa no eixo X. E no SI, a gente pode definir a unidade de velocidade média como sendo metro por segundo. Aqui a gente tem um gráfico, e esse eixo do gráfico, esse eixo vertical, é o eixo da posição. Esse eixo da horizontal é o eixo do tempo. E se a gente analisar, aqui a gente tem o ponto P1, aqui a gente tem um ponto P2, a gente tem uma reta que parte de P1 até P2, e essa reta é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Veja que aqui eu tenho outro cateto. E que se a gente analisar aqui, ó, esse cateto na vertical, ele vale ΔX. E esse cateto na horizontal, ele vale ΔT. Se a gente considerar um ângulo θ aqui, eu consigo calcular a tangente de θ. E a tangente de θ é o cateto oposto, que no caso aqui vale ΔX, sobre o cateto adjacente, que nesse caso vale ΔT. E a gente viu que ΔX sobre ΔT é a definição da velocidade média. Aqui a gente ainda pode analisar o ponto P1 até o ponto P'2. E essa reta aqui, ela também vai ser a hipotenusa de outro triângulo retângulo. Veja só. Que aqui a gente consegue montar outro triângulo retângulo. E nesse ponto aqui, a gente tem o tempo T'2. E observe que para esse tempo, essa primeira situação, o móvel, a gente pode definir, estimar uma posição que seria mais ou menos nesse ponto, e a gente pode chamar essa posição de x'. Já para esse outro móvel, está representado por essa linha. A gente está analisando T'2, esse móvel estaria em outra posição. Que é que eu posso chamar de x'. E isso aqui é bem intuitivo, a gente percebe que nessa segunda situação, esse móvel, para esse tempo T'2, estaria na frente desse outro móvel, que estaria numa posição x'2, ou em outras palavras, esse móvel teria um deslocamento maior do que esse outro, já que a gente está analisando no mesmo tempo. Então, a gente consegue compreender que a velocidade média ela está diretamente ligada à inclinação da reta, porque quanto maior a inclinação dessa reta, maior é sua velocidade média. Questão de número 42, letra A. Um elétron em um tubo de televisão viaja a distância de 16 centímetros da grade para a tela com uma rapidez média de 4 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Quanto tempo dura a viagem? Então, perceba que a rapidez média está sendo dada em metros por segundo e a distância em centímetros. Então, a gente vai transformar essa distância de 16 centímetros para metros. Convertendo, vai ficar 16 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E a rapidez média
ela é dada pela razão da distância total pelo tempo total. Nesse caso, o enunciado ele dá a rapidez média, que vale 4 vezes 10 elevado a 7, e a distância total vai ser 16 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui vai ficar dividido pelo tempo total. E para a gente achar o tempo nessa situação, a gente vai ter que ΔT vai ser igual a 16 vezes 10 elevado a menos 2, que vai dividir 4 vezes 10 elevado a 7. Veja que aqui eu só troquei de posição 4 vezes 10 elevado a 7 com ΔT. Resolvendo essa divisão, a gente encontra que ΔT vai ser igual. Veja que 16 dividido por 4 é 4. E aqui a gente vai usar a regra da potência, que é divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 9. Então esse tempo total vai ser de 4 vezes 10 elevado a 9 segundos. Ou eu posso escrever que esse tempo total vai ser igual a 4 nanosegundos, porque o prefixo 10 elevado a menos 9, a gente sabe que é nano. Então, no caso aqui, como eu estou trabalhando em segundos, fica nanosegundos. Na letra B, ele diz o seguinte: um elétron em um fio elétrico viaja com a rapidez média de 4 vezes 10 elevado a menos 5 metros por segundo. Quanto tempo leva para ele viajar 16 centímetros? Então a gente vai resolver da mesma forma a rapidez. Rapidez média vai ser dada pela distância total dividido pelo tempo total. Nesse caso, muito parecido com o de cima, a gente tem a rapidez média, que é 4 vezes 10 elevado a menos 5. E a distância total é 16 centímetros, então a gente vai ter que converter para metros, vai ficar 16 vezes 10 elevado a menos 2, que vai dividir o tempo total, que é meu ΔT, e meu ΔT vai ser igual a 16, vai ser igual a 16 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 5. Resolvendo essa divisão, eu tenho que meu ΔT, meu tempo total, vai ser 16 dividido por 4. É 4. E aqui a gente vai usar novamente a regra da potência, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar 10 elevado à terceira segundos. Então esse tempo total para essa segunda situação vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 3 segundos. Questão de número 43. Um corredor corre 2,5 km em linha reta em 9 minutos e depois passa 30 minutos caminhando de volta ao ponto de largada. Letra A. Qual é a velocidade média do corredor nos primeiros 9 minutos? Então, para resolver essa questão, eu vou traçar uma linha reta para representar exatamente a linha reta que o corredor percorreu. E nesse ponto aqui, ó, eu vou chamar de largada.
E nesse ponto aqui, eu vou chamar de chegada. E esse deslocamento que ele vai fazer, meu delta x, vai ser de 2,5 quilômetros. E aqui o que a gente precisa ressaltar é que se o sentido do deslocamento for para a direita, o padrão é que a gente considere positivo. E se o sentido do deslocamento for o contrário, a gente considera como negativo. E para responder a letra A, eu tenho um deslocamento, veja, que na letra A diz que o corredor corre 2,5 e o sentido desse movimento é exatamente no sentido positivo, então vai ficar 2,5 quilômetros. E meu delta t no intervalo de tempo vai ser de 9 minutos. Então eu preciso calcular a velocidade média. E a velocidade média é a razão entre delta x por delta t. Como ele não pede as unidades no SI, então eu posso trabalhar com quilômetros e com minutos tranquilamente. Então vai ficar 2,5 dividido por 9. E 2,5 dividido por 9, a gente encontra 0,28 quilômetros por minuto. Já na letra B, ele diz o seguinte: qual é a velocidade média no tempo em que ele caminhou? No tempo em que ele caminhou, veja que ele voltou para o ponto de largada. Então, o sentido do movimento desse corredor ele é negativo. Então, meu delta x ele é igual a menos 2,5 quilômetros. E meu delta t nessa situação vai ser de 30 minutos. E a velocidade média vai ser delta x sobre delta t. E nesse caso meu delta x vai ser menos 2,5. E meu delta t vai ser 30 minutos. Fazendo essa divisão, menos 2,5 dividido por 30, eu vou encontrar menos 0,083 quilômetros por minuto. A letra C e letra D eu vou resolver no outro slide. A letra C diz o seguinte: qual é a velocidade média para a viagem completa? Então aqui, o que é que a gente precisa observar? Que o corredor ele vai desse ponto até esse outro e depois volta. E só lembrando que a definição de velocidade média vai ser delta x sobre delta t. E o delta x é meu deslocamento e a gente pode definir como sendo a posição final menos a posição inicial. E daqui eu tiro que, veja, que o ponto de partida dele é da origem, que eu posso chamar de 0. Então ele parte daqui, vai
e volta. Então, tanto a posição inicial quanto a final é zero. Então, meu deslocamento vai ser zero. Assim, minha velocidade média nessa situação vai ser igual a zero. Na letra D, ele pede para calcular a rapidez média para a viagem completa. Então, a rapidez média é igual à distância total pelo tempo total. Veja que nesse caso a distância total é a ida e a volta. Veja que na ida essa distância é de 2,5 km. Se ele vai e volta, eu preciso multiplicar por 2, então vai ficar 2 vezes 2,5. E o tempo é a soma dos dois tempos, ou seja, 30 mais 9. Então, 2,5 vezes 2 dá 5. E a soma do tempo vai dar 39. E dividindo 5 por 39, eu vou encontrar 0,13 km por minuto.